João capítulo 1, verso de número 11, verso de número 12. Diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder ou a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. E obrigado porque hoje começamos a celebrar e refletir sobre a tua encarnação, a tua vinda para a salvação de todos nós. Pedimos que o teu Santo Espírito, mais uma vez, o mesmo Espírito que gerou Cristo no ventre de Maria, esteja agora também formando Cristo em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu começaria te perguntando o que você gostaria de ganhar de presente nesse Natal. Ou o que você gostaria de dar de presente para alguém nesse Natal. Você sabe que Natal é uma época de ganhar e dar presentes, embora haja muita crítica a respeito disso, mas parece que essa prática é inspirada no fato de que Jesus ganhou presentes. Jesus, ao nascer, recebeu dos magos ouro, alguns dizem devido à sua realeza, incenso devido à sua divindade, mirra devido ao sacrifício que ele faria na cruz. Mas esse costume poderia ter nascido também do fato de que Jesus veio ao mundo não para ganhar presentes, mas para ser o presente. Presente de Deus aos homens, a todos nós e a cada um de nós, como é registrado, sintetizado naquele versículo que para nós é tão emblemático, tão importante, tão caro, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é presente, presente para todos nós, presente que não é vendido, presente que não é trocado, presente que não se obtém por barganha, mas se recebe de graça e pela fé, Jesus. Mas poderia esse costume de dar e receber presentes pelo fato da alegria de termos recebido o presente. Quando as pessoas se alegram, elas costumam dar coisas. Elas dão abraços. A alegria nos faz dar beijos. A alegria nos faz dar presentes. Então, sinceramente, eu não vejo mal em darmos presentes, em recebermos presentes. Inclusive, a nossa decoração lá na entrada, ali uma cadeira com presentes. Você pode estar lá e tirar uma foto para recordar esse período da igreja, período de Natal. Mas seria importante, eu queria sugerir para você, como pastor, nesse Natal, quando você der um presente para alguém que você ama, ou quando você receber um presente, que você olhe para esse presente como símbolo de Jesus. Você recebe o presente e você se lembra de Jesus. E você se lembra que esse presente é um símbolo do presente que Deus, na sua graça, no seu amor, na sua bondade, no seu amor por você, entregou
por nós, lá na manjedoura e depois também lá na cruz. Agora, esse presente, como todo presente, pode ser aceito, recebido, guardado, estimado, incorporado, ou pode ser simplesmente desprezado, pode ser rejeitado, pode ser colocado de lado, porque o verso que nós lemos, verso de número 11, vai dizer que foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus entregou o seu presente ao seu povo escolhido, e esse mesmo povo o rejeitou. O verso de número 11 vai dizer: ele veio para o que era seu povo. Ele veio para o que era seu. As pessoas que se diziam ser filhas e filhos de Abraão. Mas como ele não se parecia com aquilo que elas esperavam, como ele não satisfazia os seus anseios do que deveria ser um Messias, do presente que eles esperavam há tanto tempo, diz o verso de número 11, mas os seus não receberam. Não, nós não queremos esse Salvador, nós não queremos esse Messias. Nós queremos um Messias que resolva os nossos problemas. Nós queremos um Messias que dê soluções para as nossas causas terrenas. Nós queremos um Messias que patrocine os nossos sonhos. Nós queremos um Messias que seja um presente para as nossas expectativas e desejos de realização. Esse Messias que nos diz que ao invés de irmos e matarmos os romanos, porque nós odiamos os romanos, nos diz para dar a outra face. Ao invés desse Messias dizer, olha, quando te fizerem andar 1 milha, coloquem eles para fugir, com espadas, nos diz para caminhar a 2ª milha. Não, esse Messias para nós não serve. Esse Messias não satisfaz as nossas expectativas. E a pergunta que fica, irmãos, é se isso não pode acontecer hoje também. A gente canta para Jesus, a gente fala de Jesus, mas a gente quer um Jesus conforme as nossas expectativas. Que não nos ensine a amar o inimigo, porque nós queremos a morte do nosso inimigo. Então nós hoje também podemos cantar muitos hinos de Natal, podemos falar de Jesus, podemos, e ao mesmo tempo estarmos dizendo com as nossas atitudes, sentimentos, decisões, na verdade, não para Jesus. Pelo menos não para esse Jesus. Mas antes então de decidirmos, porque às vezes a gente pensa que Jesus veio para nos dar a salvação, a fim de que depois que a gente morra a gente vá para o céu. E nesse interim entre aceitar Jesus e ir para o céu, a gente vive normal, a gente vive buscando as mesmas coisas que todo mundo busca, falando as mesmas coisas que todo mundo fala, sentindo as mesmas coisas que todo mundo sente, mas a salvação está garantida, quando na verdade Jesus, Ele veio para nos dar a salvação, mas não apenas nos dar a salvação, mas nos ensinar a andar nela. Ele veio para não apenas nos mostrar o que é a vida, mas nos ensinar a viver a vida conforme a vida dele.
Então, a pergunta que a gente tem que responder hoje é se a gente aceita Jesus como Ele é. E ao aceitar ou ao rejeitar, não tanto com as nossas palavras, mas com as nossas ações, com a nossa forma de viver a vida. O que a gente está ganhando e o que a gente está perdendo. O que a gente ganha quando a gente de fato aceita Jesus? O que a gente perde? Quando ainda que a gente diz que aceita, na verdade o rejeita. Então o João vai falar aqui que se você aceitar Jesus, mas aceitá-lo como Ele é, se você aceitar Jesus e aceitar a vida como Ele diz que ela deve ser vivida, e se você se converter a Ele de forma a andar atrás dos seus passos, a primeira coisa que você ganha é luz. Luz. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não anda em trevas, porque tem a luz da vida. Ou seja, quem me tem como referência de vida, enxerga o que de fato é a vida e como andar nela. O verso de número 4 vai dizer assim: a vida estava nele e era a luz dos homens. Ou seja, Jesus é luz, é a luz de Deus, a verdadeira luz da vida e para a vida. Então, quero te dar um conselho, quando você estiver no meio das suas angústias, das tuas aflições, dos teus problemas, que muitas vezes querem te levar ao desespero, querem fazer você entrar por um caminho que parece ser o mais conveniente, mas não é o caminho da cruz, não é o caminho de Jesus. Pare. Pare. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não vá pelo caminho que parece mais fácil. Não vá pelo caminho que é mais largo. O caminho que a maioria vai. E a maioria te aconselha a ir também. Não faça isso. Mas vá até Jesus. Se coloque diante dele. Se ajoelhe diante dele. Vá até a luz de Deus para a vida, que é Cristo. E receba dele conselho, receba dele orientação, receba dele a direção. Porque ele promete, Salmo 32, 8, eu te instruirei o caminho que você deve seguir, eu te guiarei com os meus olhos. E Jesus não vai te guiar para a morte, Jesus vai te guiar para a vida. Ele é a luz da vida. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os caminhos largos. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga Jesus. Siga a luz. Enquanto você estiver andando com Jesus, você está andando na luz. O que ganha quem recebe Jesus como Ele é? Quem recebe Jesus
o aceita como de fato ele é, o presente de Deus preparado para mim e para você, recebe salvação. Recebe salvação. Você sabe o que significa o nome Jesus? Jesus significa o Senhor salva. Mas salva do quê? Quando o anjo aparece lá a Maria, ele diz de forma muito clara: olha, preste atenção, você vai colocar o nome nesse menino, que vai ser gerado pelo Espírito no seu ventre, você vai colocar o nome, não foi assim uma questão, José, que nome você quer? Que nome te soa bem? Aí fizeram lá uma lista de o nome, o significado. Isso aqui é o mais bonito para a gente colocar no nosso filho. Não, não foi assim. Foi uma ordem, foi um mandamento recebido, porque havia um propósito. O anjo disse assim: você colocará nele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Dos seus pecados. Porque são os pecados, essa ânsia, essa inclinação para a gente se rebelar contra Deus, contra a vontade dEle, e seguir o nosso caminho. Essa natureza caída, que a Bíblia vai chamar de pecado, é que vai gerar as consequências, das quais o inferno é uma delas. Então, Jesus não veio nos salvar de uma consequência, ainda que uma grave consequência, mas Ele veio tratar o mal pela raiz. O problema é o pecado, que não apenas tem o poder de nos levar para o inferno depois da morte, mas que traz muito inferno para a nossa vida e para a vida de outros antes da morte. As nossas ambições egoístas, os nossos orgulhos, os nossos desejos de que tudo seja feito sempre como a gente quer, porque a gente acha que a gente sempre sabe o que é certo, como as coisas devem ser. Então Jesus, Ele veio nos trazer a salvação dessa coisa que está dentro de nós, que torna a nossa vida tão complicada, tão difícil, e às vezes tão sofrida. Tão sofrida. Então a salvação de tudo isso está em um nome, e somente nesse nome. Porque o versículo 12, mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, se você quer perdão de pecados, se você quer libertação de culpa, se você quer ser chamado de filho de Deus pelo próprio Deus, e mais do que isso, se você quer libertação de pecado, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Se eu te perguntar assim, você é de qual igreja? E você me responder, pastor, eu não sou de igreja nenhuma. Eu vou te dizer, você precisa de Jesus. Se você me disser, pastor, eu sou da igreja católica, sou católico. Eu vou te dizer, você precisa de Jesus.
Se você disser, pastor, eu sou da igreja reformada, sou presbiteriano, você precisa de Jesus. Eu vim da Assembleia, pastor. Nós cremos nos dons do Espírito. Que bom. Mas você precisa de Jesus. Pastor, eu sou batista. Sou da igreja batista. Igreja tradicional. Desde criança eu sou batista. Que bom. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Porque em nenhum nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Porque debaixo da terra nenhum outro nome foi nos dado pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é Jesus. É Jesus. Jesus é o nosso Salvador e o nosso único Salvador. Nossa confiança de salvação está estribada em um único nome, e o nome é Jesus. Jesus Cristo. É nele que está a nossa salvação. O que ganha quem recebe Jesus? Recebe transformação. Transformação. Às vezes, irmãos, eu fico assim impressionado. Às vezes eu encontro pessoas que eu não vejo há anos. Acho que há uns 2 anos eu encontrei uma pessoa que eu acho que eu não via há 20 anos. E aí convivi com ela 1 ou 2 dias para chegar à conclusão que ela continuava a mesma. A mesma. Passaram-se 20 anos ou mais. E ela continuava a mesma. Mas você sabe o que é mais triste? É aquilo que Jesus diz, né? Você fica aí olhando o cisco no olho do seu irmão. Se eu olhar para a minha vida, eu vou perceber que tem coisas também. E já se passaram 20 anos. E continuam as mesmas. Como pode? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa uma obra de transformação. Ah, pastor, mas Jesus me aceita como eu sou. Sim, como você é, Ele te ama como você é, mas não, e Ele te ama tanto que Ele te aceita como você é, me aceita como eu sou, nos aceita como nós somos, mas não para nos deixar como estamos, a fim de que nós não morramos nos nossos pecados. Desejo de Deus para nós não é que a gente seja a mesma pessoa a vida inteira, que a gente morra nos mesmos pecados, mas a sua vontade é que nós vivamos. E vivamos a semelhança de Jesus. Foi para isso que Ele veio. Por isso que esse verso 12 vai dizer, mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que recebem Jesus, começa neles uma obra de transformação, que começa na conversão, passa pela santificação, e se completa lá na glorificação, quando seremos como Ele. Mas entre a conversão e a glorificação, esses sinais de transformação vão sendo evidenciados. Ou seja, aqueles que se tornaram filhos de Deus,
por meio do Filho de Deus, são chamados para se tornarem semelhantes ao Filho de Deus. Como foi o caso, por exemplo, de Pedro, pescador de homens, que Jesus dele faz pescador de peixes, que Jesus dele faz pescador de homens, como ele mesmo. Como foi o caso de Zaqueu, cobrador de impostos, que vivia com o propósito de acumular bens, e Jesus fez dele um doador de bens, como Jesus. Ou como João, filho do trovão, que Jesus fez dele apóstolo do amor, como ele. E com você, comigo, não vai ser diferente. Quem sabe, as pessoas já estão vendo nos nossos rostos alguns traços do rosto de Jesus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A minha oração, irmãos, é que você termine esse ano mais parecido com Jesus. A minha oração é que o ano que vem você viva esse próximo ano mais semelhante a Jesus. E que todos vejam isso para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Ah, como vai ter alegria. Como vai ter alegria. E por fim, o que recebe quem recebe Jesus como Ele é? Quem aceita a sua palavra como ela é? E quem passa a imitá-lo, a seguir os seus passos, no seu caminho, como Ele é, recebe Deus. Recebe Deus. Porque se a gente perguntar assim para Deus, Deus, nos mostre um ser humano. Nos mostre um ser humano. Um ser humano assim, como deve ser um ser humano? Ele vai nos dizer assim, você quer ver um ser humano de verdade? Como deve ser um ser humano? Olhe para o meu filho Jesus. Porque ele é o varão de estatura perfeita, completa. Olhe para o meu filho Jesus e você vai saber o que é um ser humano de verdade. Amém, Senhor. Então agora, nos mostre o Senhor. Nós já sabemos o que é um ser humano, agora nós queremos saber como é Deus. Nos mostre o Senhor, nós queremos ver o seu rosto. E ele nos responderia: ah, vocês querem saber como Deus é? Vocês queriam saber como um ser humano é? Jesus, sim, Senhor. E como Deus é? Vocês querem saber como Deus é? Então, olhem para o meu filho Jesus. Porque ele é a expressão exata do meu ser. Olha o que diz o versículo de número 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Isso é um grande desafio para nós, irmãos. Comparar o Deus que nós temos na nossa mente
com o rosto de Jesus. Qualquer traço do Deus que tenhamos na nossa mente que não bate com os traços do rosto de Jesus é falso. Porque se quisermos saber quem é Deus, como Ele trata as pessoas, como Ele age, como Ele é, basta olharmos para Jesus. Jesus. Então Jesus é o Verbo que se fez carne. É Deus em forma humana. Sabe para que Ele veio? Para satisfazer o maior desejo da alma humana. Ainda que nós não reconheçamos. Jesus veio para vermos a Deus. Por isso que eu pergunto aqui, quem aqui tem o desejo de um dia ver a Deus? Quem aqui um dia, eu quero ver Deus. Nós veremos, irmãos, porque nós vamos passar a eternidade olhando para o rosto de Jesus. Nós vamos olhar para o lindo rosto de Jesus. O rosto dele não nos será tampado, não nos será encoberto. Ele não virará o seu rosto para nós. Uma das grandes bênçãos, se não a maior bênção de estarmos no céu, é que passaremos todos os nossos dias podendo contemplar o rosto de Jesus. Nós veremos a Deus, o Deus invisível, feito visível na face de Jesus. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente às vezes pode achar que Jesus é um presente, ainda que o maior, ainda que o melhor, dentre muitos outros presentes de Deus. De modo que em algum momento da nossa vida nós possamos abrir mão um pouco desse presente chamado Jesus e ao mesmo tempo continuar desfrutando das bênçãos de Deus. Mas sabe o que a Bíblia revela? É que Jesus não é um dos presentes de Deus, mas Jesus é a caixa do tesouro. É o baú, onde Deus foi colocando todos os seus presentes. De modo que quem perde tudo para ter esse tesouro, no final ganha tudo. E quem, para ganhar tudo, abre mão desse tesouro, no final perde tudo. Porque tudo que está fora de Jesus é passageiro, mas tudo que está em Jesus é eterno. Por isso que Paulo disse que queria ganhar a Cristo e ser achado nele. Porque quem está nele está na luz. Quem está nele está na salvação. Quem está nele está experimentando uma obra de transformação. Quem está em Cristo está em Deus. Por isso que a minha oração é que se você ainda não recebeu esse tesouro, onde estão todos os presentes, todas as bênçãos de Deus, o Senhor receba. Se você já o recebeu, em nome de Jesus, irmãos, que não o percamos por nada, por nenhuma outra coisa, por nenhum outro desejo, mas que você continue em Cristo, para que você continue na luz, você continue na salvação, sendo transformado à imagem dele, que você continue em Deus. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.